Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre o socialismo e o movimento operário. Hoje nós vamos falar sobre o anarquismo, mas para falar do anarquismo eu antes terei que falar sobre o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Vem com a gente! Então vamos lá, pessoal. Para explicar o que é anarquismo, eu vou explicar esse pequeno mapa mental. Então, presta atenção e faça as suas anotações. Nós vamos de forma linear, falando do capitalismo, socialismo, do comunismo, para só então, no final, compreender o que era o anarquismo. Bom, segundo a teoria marxista, segundo a teoria do socialismo científico, o capitalismo era o sistema político, econômico e social que dominava o planeta no século XIX. Quer dizer, século XIX, século XX, século XXI, até os dias atuais. Quais seriam as características básicas, fundamentais do capitalismo? Bom, teríamos, em primeiro lugar, a propriedade privada dos meios de produção. A propriedade privada ela é defendida por lei. Para que tenhamos uma pequena ideia, nos Estados Unidos, país mais capitalista do planeta, lá você pode defender a sua propriedade privada na bala. Você pode sentar o dedo se alguém tentar invadir sua propriedade privada, que não vai dar nada para você. Bom, então, esse é o elemento básico, uma das causas da desigualdade social e da concentração de renda na sociedade capitalista. E na concepção do socialismo científico, do marxismo, o Estado seria um mero instrumento de dominação capitalista, porque todas as leis seriam feitas para proteger a propriedade privada. Se eu protejo a propriedade privada, eu estou prejudicando a camada mais pobre, necessitada e mais explorada da população. Eu estou explorando a grande maioria, eu estou prejudicando a grande maioria. Por exemplo, no século XIX, meados do século XIX, no contexto histórico em que Marx viveu e escreveu a sua obra, não havia legislação trabalhista, não havia jornada de trabalho regulamentada em 8 horas, não havia licença maternidade, não havia proibição do trabalho infantil, não havia seguro-desemprego, enfim, não havia nada que protegesse o trabalhador. Mas o Estado produzia leis que protegiam a propriedade privada. As greves eram proibidas. Se você resolvesse quebrar alguma máquina, você era preso e enforcado. Enfim, no capitalismo, a essência básica, o elo fundamental é a propriedade privada, que é protegida pelo Estado. Bom, segundo Marx, a exploração do sistema capitalista alcançaria um nível tão intenso que ocorreria uma revolução, uma união internacional dos trabalhadores, destruindo o capitalismo, destruindo a propriedade privada e fundando a sociedade socialista. E qual seria a principal característica do socialismo? Ora, o oposto disso aqui. Ou seja, a socialização dos meios de produção através de um controle, de uma ditadura exercida pelo proletariado, pelos trabalhadores. Então, esta propriedade privada do capitalismo, ela teria fim e ela seria socializada, ou seja, eu não teria mais a minha fazenda, a minha máquina de utilizar como um instrumento de produtividade agrícola, eu não teria bens privados. Tudo seria socializado e dividido igualitariamente, de forma equitativa entre todos os membros da sociedade. Mas, para que isso fosse feito, nessa fase inicial, no socialismo, nós teríamos uma ditadura do proletariado. Ou seja, aqui ainda existe Estado. E esse Estado é comandado
por uma elite dentro do proletariado, uma elite dentro dos operários, tá bom? Segundo ainda a teoria marxista do socialismo científico, haveria uma evolução, porque a teoria marxista é uma teoria evolutiva, evolucionista, e a evolução do socialismo seria o comunismo. Depois dessa fase de transição comandada pelo Estado, um Estado dirigido pelos operários, nós teríamos o comunismo. Aqui não existe também propriedade privada, os meios de produção são socializados, só que aqui nós temos uma organização política, social e econômica com total ausência do Estado. O Estado está ausente, porque toda a presença do Estado é considerada opressora. E essa seria uma sociedade, como eu posso dizer, idealizada, pois todos os homens, todas as mulheres, enfim, toda a comunidade iria dividir os benefícios e também as responsabilidades dentro da sociedade, de forma que eles seriam autodirigidos por essa consciência comunitária, essa consciência de que todos têm benefícios, mas igualmente responsabilidades a serem desenvolvidas. Bom, aí a pergunta que fica é a seguinte: onde entra o anarquismo? O anarquismo, estamos falando do anarquismo. Onde entra o anarquismo no meio dessa conversa? Bom, o anarquismo, ele elimina essa fase do socialismo. O anarquismo elimina essa fase de transição comandada pelo Estado. Ou seja, o anarquismo seria uma proposta ainda mais radical, ainda mais revolucionária do que o socialismo. Porque nós teríamos a destruição do capitalismo, a destruição da propriedade privada e a passagem direta para uma sociedade comunista, ou seja, uma sociedade com ausência do Estado em que todos se organizam de forma comunitária. Então, essa é uma das principais características do anarquismo. É uma passagem direta do capitalismo para o comunismo, saltando, excluindo essa parte do socialismo em que nós temos uma fase de transição comandada pelo Estado. Beleza? Vamos continuar respondendo a essa pergunta: o que é anarquismo? Quais são as características do anarquismo? Bom, vamos responder isso agora. Nós vimos então que o anarquismo, não podemos confundir, o anarquismo é uma forma de organização política, econômica e social com a ausência da propriedade privada e com total ausência do Estado. O lema do anarquismo é sem Estado, sem pátria e sem patrão. Ou seja, no anarquismo, o indivíduo ele é considerado bom por natureza e todo o controle exercido é considerado um malefício, algo que deve ser evitado. Dessa forma, no anarquismo, tudo o que limita a liberdade do ser humano deve ser suprimido. Então, não tem Estado, não existe partido político, nunca existiu partido político anarquista, porque dentro do partido político nós temos um núcleo dirigente, nós temos uma hierarquia, e no anarquismo toda hierarquia deve ser suprimida. Nenhum grau de comando, de poder existe entre os indivíduos que fazem parte da sociedade. Então, para o anarquismo, o que deve acabar? Tudo que tem hierarquia, tudo em que a presença do poder se faz sentir em que um indivíduo explora outro indivíduo e em que um indivíduo comanda outra pessoa. Então, o que deve acabar? O Estado, as igrejas, a lei e a propriedade privada. Ou seja, toda forma de controle deve ser suprimida. Então, como a sociedade iria se organizar? Conforme eu já falei, a sociedade ela seria auto-organizada, autogerida por essa consciência coletiva. Essa consciência de que toda a comunidade, toda a sociedade deve ser organizada e viver em harmonia, sem hierarquia e com a descentralização das decisões. Dessa forma,
todas as responsabilidades e também todos os benefícios seriam igualitariamente divididos. Então, por exemplo, quem vai fazer a manutenção na rede de esgoto para limpar toda aquela sujeira? Ora, todo mundo. Durante alguns meses, durante alguns dias do ano, todo mundo vai dar a sua parcela de contribuição, fazendo a limpeza e fazendo a manutenção da rede de esgoto. Quem vai trabalhar na agricultura e produzir alimentos? Ora, todo mundo em um certo momento da sua vida, toda a sociedade em um certo momento de sua vida vai trabalhar na agricultura para produzir alimentos, porque todos se alimentam, então todos têm que colaborar de alguma forma com a produção de alimentos. Da mesma forma, todos os benefícios seriam igualitariamente divididos em uma sociedade harmônica, em uma sociedade organizada e sem hierarquia. Então, esses são os elementos básicos que constituem o anarquismo. Finalizamos a nossa aula por aqui e em nosso próximo vídeo sobre o socialismo e o movimento operário, nós vamos falar sobre a Comuna de Paris. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal e o mais importante, compartilhe a nossa base de conhecimento com os seus 5.000 amigos no Facebook. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.